Lev Tolstói, um nome sinônimo de gênio literário, nasceu em um mundo de privilégios e prestígio. Sua história começa em 9 de setembro de 1828, na propriedade da família Yasnaya Poliana, localizada na província de Tula, na Rússia. Nascido na estimada família Tolstói, Lev herdou um rico legado de nobreza e curiosidade intelectual. A árvore genealógica da família Tolstói possuía raízes profundas, remontando à época de Pedro, o Grande. Eles eram proprietários de terras, com vastas propriedades e numerosos servos sob seus cuidados. Essa educação aristocrática proporcionou a Lev uma vida confortável, mas foi a perda de seus pais ainda jovem que moldaria profundamente sua visão de mundo. Órfão aos 9 anos, Lev e seus irmãos foram criados por parentes. Essa exposição precoce à mortalidade e à fragilidade da vida deixou uma marca indelével em sua jovem mente. A extensa propriedade de Yasnaya Poliana, com sua paisagem idílica e a vida camponesa agitada, tornou-se um refúgio e uma fonte de inspiração para o futuro escritor. Apesar da tragédia que marcou seus primeiros anos, a infância de Tolstói também foi repleta das alegrias da vida rural. Ele vagava livremente pela propriedade, observando a vida dos camponeses que trabalhavam na terra. Essas experiências iniciais mais tarde coloriram sua escrita, incutindo nele uma profunda empatia pelo homem comum e um fascínio pelas complexidades da existência humana. A educação de Tolstói foi uma mistura de instrução formal e aprendizado autodirigido. Ele recebeu aulas particulares em casa, imergindo nas obras de mestres russos e europeus. Sua educação, no entanto, não se limitou a livros didáticos e salas de aula. A vasta biblioteca em Yasnaya Poliana tornou-se seu santuário, oferecendo um portal para mundos reais e imaginários. Ele devorou os clássicos, imergindo nas filosofias de Rousseau e nos comentários sociais de Dickens. À medida que crescia, a sede de conhecimento de Tolstói o levou à prestigiosa Universidade de Kazan. Ele se matriculou em línguas orientais, mas sua verdadeira paixão estava em outro lugar. Tolstói se viu atraído pela literatura e filosofia, passando incontáveis horas perdido nas obras de grandes pensadores. Inquieto e ansiando por experiência, Tolstói deixou a universidade antes de se formar. Sua educação formal pode ter permanecido incompleta, mas sua verdadeira educação estava apenas começando. Ele já havia começado a questionar as normas sociais e a lutar com questões existenciais que mais tarde formariam a base de suas obras-primas literárias. Em 1851, a vida de Tolstói deu uma guinada dramática quando ele se alistou no exército. Seguindo os passos de seu irmão mais velho, ele se juntou ao regimento de artilharia estacionado no Cáucaso. Esse período de serviço militar teria um profundo impacto na visão de mundo de Tolstói, expondo-o às duras realidades da guerra e à vida de soldados de todas as esferas da vida. A região do Cáucaso, com suas montanhas acidentadas e população diversificada, contrastava fortemente com o mundo refinado da educação de Tolstói. Ele se viu confrontado com a brutalidade do conflito, testemunhando em primeira mão os horrores da batalha e o preço que ela cobrava dos homens comuns. As experiências de Tolstói na Guerra da Crimeia aprofundaram ainda mais sua compreensão da natureza humana. Ele serviu como oficial subalterno, participando do cerco de Sebastopol, um momento crucial no conflito. A coragem e a resiliência que ele testemunhou entre os soldados, bem como a insensatez do derramamento de sangue, deixaram uma marca duradoura em sua psique. Esses anos formadores no exército forneceram a Tolstói uma riqueza de material que mais tarde encontraria seu caminho em sua escrita. Suas experiências no Cáucaso e na Crimeia serviriam como pano de fundo para algumas de suas obras mais poderosas, incluindo Os Cossacos e Esboços de Sebastopol, que capturaram vividamente as realidades da guerra e seu impacto na alma humana. Ao retornar do serviço militar, Tolstói embarcou em uma carreira literária que cimentaria seu lugar como um dos maiores escritores da Rússia. Suas primeiras obras, como Infância e Adolescência, basearam-se fortemente em suas próprias experiências, oferecendo um vislumbre semi-autobiográfico da vida de um jovem que atingia a maioridade na Rússia do século XIX.
A escrita de Tolstói era caracterizada por seu realismo, profundidade psicológica e observações aguçadas da natureza humana. Ele possuía uma rara habilidade de capturar as nuances da emoção humana e as complexidades dos relacionamentos sociais, dando vida a seus personagens com detalhes vívidos e acuidade psicológica. Sua escrita explorou temas de amor, perda, fé e a busca por significado, temas que ressoaram profundamente com leitores de todas as esferas da vida. A voz literária de Tolstói era universal e distintamente russa, enraizada nas tradições de sua terra natal, ao mesmo tempo em que lutava com questões atemporais sobre a condição humana. Seu sucesso inicial como escritor solidificou a reputação de Tolstói como uma estrela em ascensão na literatura russa. Ele havia encontrado sua vocação e sua caneta se tornaria sua arma mais poderosa na batalha contínua pela justiça social e iluminação espiritual. Seção 5. Guerra e Paz. Um panorama da Rússia. Em 1869, Tolstói publicou o que é amplamente considerada sua obra-prima, o épico romance Guerra e Paz. Este trabalho monumental, com mais de 1.200 páginas, transportou os leitores para a Rússia durante as guerras napoleônicas, oferecendo uma visão panorâmica de uma nação em crise. Guerra e Paz é uma saga arrebatadora que acompanha as vidas entrelaçadas de 5 famílias aristocráticas, tendo como pano de fundo a invasão de Napoleão à Rússia em 1812. Tolstói tece magistralmente eventos históricos com narrativas fictícias, criando uma tapeçaria de amor, perda, guerra e paz que cativou leitores por gerações. Através da vida de personagens como Pierre Bezukhov, Príncipe Andrei Bolkonsky e Natasha Rostova, Tolstói explora temas de família, sociedade, amor e a busca por significado em um mundo à beira do caos. O romance captura a grandeza e a intimidade da vida na Rússia durante esse período crucial, desde os bailes brilhantes da aristocracia até os campos de batalha sangrentos, onde o destino de uma nação estava em jogo. Guerra e Paz é um testemunho do gênio literário de Tolstói, mostrando sua capacidade incomparável de criar personagens complexos, tecer tramas intrincadas e evocar todo o espectro da emoção humana. É uma obra de imenso escopo e ambição, cimentando o status de Tolstói como um gigante literário e lhe garantindo um lugar entre o panteão dos grandes escritores russos. Seção 6. Anna Karenina. Uma tragédia de amor e sociedade. Uma década após a publicação de Guerra e Paz, Tolstói cativou os leitores mais uma vez com Anna Karenina, outra obra-prima literária que solidificou sua reputação como um mestre contador de histórias. Esta trágica história de amor, ambientada no cenário da alta sociedade russa do final do século XIX, explorou temas de adultério, amor, casamento, família e a hipocrisia das convenções sociais. O romance centra-se na personagem título, Anna, uma mulher bonita e apaixonada presa em um casamento sem amor. Seu caso com o arrojado Conde Vronsky desencadeia uma série de eventos que terão consequências devastadoras para si mesma e para aqueles ao seu redor. Através da história de Anna, Tolstói critica as rígidas estruturas sociais de seu tempo, expondo os padrões duplos e as restrições impostas às mulheres na Rússia do século XIX. Ele contrasta a busca apaixonada, mas finalmente condenada, de Anna pelo amor com a história de Levin, um proprietário de terras que luta com questões de fé, família e o significado da vida. Anna Karenina é uma obra complexa e profundamente comovente que explora as complexidades dos relacionamentos humanos e a busca pela felicidade em uma sociedade muitas vezes mais preocupada com as aparências do que com a verdadeira realização emocional. É um romance que continua a ressoar com os leitores hoje, oferecendo um retrato atemporal de amor, perda e o poder duradouro das expectativas sociais. Seção 7. Um despertar espiritual.
Na última parte de sua vida, Tolstói passou por uma profunda transformação espiritual que impactaria profundamente sua escrita e filosofia pessoal. Ele experimentou uma crise de fé, questionando os ensinamentos da Igreja Ortodoxa Russa e embarcando em uma busca pessoal por verdade e significado. O despertar espiritual de Tolstói o levou a abraçar uma forma de anarquismo cristão, defendendo a não violência, a pobreza e a rejeição de todas as formas de autoridade. Ele acreditava na bondade inerente da humanidade e no poder do amor para vencer o mal. Essa mudança radical na visão de mundo alienou Tolstói de alguns de seus pares, e até levou à sua excomunhão da Igreja Ortodoxa Russa. No entanto, também inspirou algumas de suas obras mais poderosas e instigantes, incluindo A Morte de Ivan Ilitch e O Reino de Deus está dentro de vós. Nessas obras posteriores, Tolstói explorou temas de mortalidade, o significado da vida e a importância de viver uma existência autêntica e ética. Ele desafiou os leitores a olhar além das posses materiais e das expectativas da sociedade, incentivando-os a abraçar uma vida de simplicidade, compaixão e realização espiritual. Seção 8. O poder da simplicidade. As crenças espirituais de Tolstói tiveram um profundo impacto em seu estilo de vida. Ele renunciou a seus privilégios aristocráticos, vestindo-se com simplicidade, trabalhando ao lado dos camponeses em sua propriedade e abraçando uma vida de pobreza e autossuficiência. Ele estabeleceu uma escola para crianças camponesas em Yasnaya Poliana, acreditando que a educação era a chave para o progresso social e a iluminação. Os ensinamentos de Tolstói enfatizavam a importância do amor, da compaixão e da não violência, princípios que ressoaram com pessoas de todas as esferas da vida. Sua adesão à simplicidade e seu compromisso inabalável com a justiça social o tornaram uma figura controversa em seu tempo. Ele foi visto como um radical por alguns, um santo por outros, mas sua mensagem de amor e compaixão transcendeu as fronteiras políticas e religiosas, inspirando gerações de leitores e ativistas em todo o mundo. A vida e a obra de Tolstói continuam a servir como um poderoso lembrete do poder transformador da literatura e da importância de viver de acordo com a própria consciência. Ele acreditava que a verdadeira felicidade só poderia ser encontrada por meio de uma vida com propósito e significado, dedicada a servir aos outros e a lutar por um mundo mais justo e compassivo. Seção 9. Um legado duradouro. A morte de Lev Tolstói, em 1910, marcou o fim de uma era na literatura russa. Ele deixou para trás um legado que continua a inspirar e provocar leitores em todo o mundo. Seus romances, contos e ensaios são considerados clássicos da literatura mundial, estudados em salas de aula e universidades e adaptados inúmeras vezes para o palco e a tela. O impacto de Tolstói se estende muito além do reino da literatura. Seus escritos filosóficos e religiosos influenciaram pensadores, ativistas e líderes espirituais, incluindo Mahatma Gandhi e Martin Luther King Jr., que foram profundamente inspirados por seus ensinamentos sobre não violência e justiça social. O legado duradouro de Tolstói reside em sua capacidade de capturar as complexidades da experiência humana com honestidade, compaixão e habilidade literária incomparável. Suas obras continuam a ressoar com os leitores hoje, porque lidam com questões atemporais sobre amor, perda, fé e a busca por significado em um mundo frequentemente caracterizado por conflito e incerteza. A voz de Tolstói, ao mesmo tempo universal e distintamente russa, continua a nos falar através dos séculos, lembrando-nos do poder da literatura para iluminar, inspirar e nos desafiar a criar um mundo mais justo e compassivo. Suas palavras continuarão a ressoar por gerações, garantindo que seu legado como um gigante literário e um defensor da justiça social permaneça firmemente gravado nos anais da história.